Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 28 de outubro do ano da graça de 2020 e também mais uma oportunidade para nos aproximarmos logo pela manhã da palavra. E, meus queridos, no domingo nós, mais uma vez, caminhámos um pouco sobre a carta de Tiago e de facto não tem sido uma caminhada fácil por este texto ser tão contundente para as nossas vidas, para os nossos corações, por sermos confrontados com verdades, com doutrina tão profunda e tão séria e inquestionável, inquestionável. E partilhava, amados, que uma das dificuldades que nós temos nos nossos dias, sem dúvida nenhuma, acredito que tenha acontecido no passado também, mas hoje creio que é por demais evidente, é sermos expostos à tentativa de adaptar a palavra e aquilo que Deus é e diz aos dias de hoje. E esta é uma tentação tremenda, tremenda. E obviamente reconhecemos que não estamos nos mesmos tempos, nas mesmas circunstâncias em que esteve o povo de Israel na antiga aliança. Estamos numa nova aliança. Os dias que vivemos hoje não são definitivamente iguais aos tempos de Jesus, aos tempos em que Deus decidiu registar e terminar a sua revelação para nós. Mas a verdade é que não podemos correr o risco de pôr em causa aquilo que Deus é e aquilo que Deus disse e continua a dizer. E eu sei que este é um exercício difícil, muito difícil. Tenho que vos confessar que ontem mesmo fiquei em estado de choque quando ouvi um homem, alguém que eu respeitava muito do ponto de vista da palavra, alguém que ouvi durante muito tempo, com muita atenção, e que nestes dias tem abandonado a sã doutrina e declarava abertamente que temos que reescrever a palavra. Que a palavra como está, já não é suficiente para os nossos dias. Foram as palavras dele. E deixou-me em estado de choque, muito preocupado. É um líder com muita influência e alguém que neste tempo está a dizer que, bom, aquilo que Deus é e aquilo que Deus diz, porque o que Ele diz é o que Ele é, não é suficiente para nós hoje. E então temos que adaptar, temos que ajustar o que Deus diz e o que Deus é aos nossos dias. Sabendo que vivemos dias difíceis e que o impacto daquilo que Deus é na nossa vida é muito difícil. Com todo o temor e tremor na presença do Senhor, temos que, de facto, nos cuidarmos para não cairmos no erro de pensarmos que Deus não é, nem age, nem diz o que é necessário para os nossos dias. Por mais difícil que seja o que Ele diz, por mais impacto que tenha na nossa vida aquilo que Ele é. E quando olhava novamente para o texto de Tiago, para o versículo 1 do capítulo 2, eu creio que está aqui com toda a certeza a chave. Não que esteja uma resposta fácil, porque não é, mas está a chave. Tiago começa o versículo 1 do capítulo 2, portanto, ele vai falar do problema da discriminação, da acepção de pessoas, da forma de tratar pessoas separadamente, identificando isso como um problema grave e uma marca grave de uma fé que não é genuína e verdadeira. Já falámos sobre isso, poderemos naturalmente voltar ao assunto, mas Tiago começa esta intervenção dizendo: meus irmãos, não tenhais a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. E Tiago, de facto, dá o mote para começar a falar sobre este problema. E o mote, o foco central, o fundamento de tudo aquilo que Tiago está a dizer é, mais uma vez, lembrar em quem é que a fé está fundada.
E ele afirma e reafirma, e chamou-me a atenção o facto, porque, bom, não fiz uma pesquisa, mas não me lembro de estar esta expressão junta fé no Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória. Juntar estas duas afirmações para iniciar esta intervenção. Porque eu creio que é exatamente aí que está a questão, amados. É que não podemos esquecer em quem é que nós temos a nossa fé fundada, a nossa experiência. Esta fé que nos dá um acesso ao Pai. Esta fé que é o alicerce do nosso relacionamento com Deus, que está alicerçada em Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz por causa da nossa condição de pecadores, aquele que manifestou a glória do Pai e fê-lo de muitas formas ao longo do seu ministério terreno, mas finalmente revelou-o saindo daquele túmulo, ressuscitando, comunicando com os discípulos e com todos os que estiveram próximos dele naquela época e ascendendo aos céus, e estando hoje lá nessa posição de glória e logo, logo se irá manifestar pela segunda vez. Lembrando tudo isto, amados, que é o fundamento da nossa fé, então poderemos avançar para falar de alguns assuntos práticos, difíceis, impactantes, mas necessários. E mais uma vez, amados, eu gostava muito que nós pudéssemos investir na compreensão do que é que significa isto. E quando pensamos fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, pensamos na glória de Deus, pensamos na glória que Deus manifestou através do seu Filho. Jesus orava dizendo: deste-me a tua glória. Ele é a manifestação gloriosa de um Deus que nós não podemos ver, tocar, mas que se manifestou gloriosamente no seu Filho. E se calhar um exercício para lembrarmos em quem é que temos de facto a nossa fé alicerçada é pensar nesse aspecto da glória. Pensar, por exemplo, em algumas experiências. Lá em Êxodo capítulo 3 temos o registro do primeiro encontro de Deus, a primeira conversa de Deus com Moisés. A glória de Deus naquela hora manifesta primeiramente na sarça ardente que ardia, mas não se consumia. Mas a necessidade que Deus teve de dizer a Moisés: fica aí, não te aproximes, não te aproximes. Tudo aquilo que foi o enredo, a forma como Deus comunicou com Moisés, obviamente, não deixa ninguém indiferente. E nós não estamos lá, nós estamos a ver, mas podemos fazer um exercício de perceber que, obviamente, um Deus que comunica desta forma, que se revela desta forma, não deixa ninguém indiferente. E depois, mais à frente, já depois daquela segunda experiência da ida de Moisés ao Monte Sinai, numa necessidade de Moisés manter a proximidade com Deus e até pede a Deus para que lhe permita ver a sua glória, e Deus lembra-o que ele seria consumido. Não é possível estar tão próximo. Ainda assim, quando Moisés regressa, diz o registro lá em Êxodo 33 que a sua pele refletia, aliás, em Êxodo 34, a partir do versículo 29, a sua pele refletia o brilho resultante de ter estado na presença de Deus. Lembramos há dias o episódio, mais uma vez, de Isaías naquela visão. Aquela visão absolutamente impactante de contemplar a glória de Deus, que deixou Isaías de rastros do ponto de vista da sua condição perante a glória de Deus. Paulo, que se encontra com Jesus naquela caminhada para Damasco. Amados, tudo isto para dizer que quando nós colocamos os nossos olhos em Deus e contemplamos a sua glória e lembramos que tudo aquilo que somos está alicerçado naquilo que Ele é, precisamos ter muito temor e tremor quando procuramos pôr em causa quem Deus é e aquilo que Deus tem dito e ainda continua a dizer.
Paulo reagia a essa realidade lá em Romanos capítulo 11, dizendo: Ele é insondável. Não conseguimos descortinar a grandeza e a majestade da glória de Deus. Por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas, dizia Paulo. Amados, Deus é imutável. E por muito que nos custe nos nossos dias, e por muito que possamos cair na tentação de querer adaptar às nossas necessidades aquilo que Deus é e aquilo que Deus diz, esse será um perigo que nos irá destruir e nos irá consumir. O Senhor nos dê a graça de contemplar a sua glória e de nos mantermos absolutamente próximos, sujeitos e submissos a quem Ele é e à sua palavra. Que o Senhor nos permita refletir sobre isso e que o Espírito do Senhor nos ajude realmente a compreender e a viver esta realidade enquanto procuramos compreender os seus caminhos e vivê-los e caminhar através deles para a honra e glória do Senhor e para a nossa bênção. Que o Senhor nos abençoe um dia muito, muito abençoado para todos nós e que nós possamos realmente vivê-lo contemplando e lembrando a glória majestosa do nosso Deus. Um forte abraço e até amanhã, se o Senhor assim o permitir.